Olá, estamos aqui na hora do agronegócio e agrosociedade, tratando de nutrientes para a vida, que é fertilizantes, micronutrientes aplicados no solo, nas plantas, que repercutem na nossa saúde humana. Este é o tema deste nosso trabalho aqui neste instante. E estamos com um professor, um conhecedor emérito, pesquisador emérito do CNPq, o professor Alfredo Scheid Lopes, engenheiro agrônomo, Master Science, PhD, professor da Universidade de Lavras, onde o nosso querido Paulinelli também foi ali um dos mentores espetaculares no tempo. Professor Alfredo Scheid, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan e aqui ao nosso A Hora do Agronegócio. É um prazer estar com vocês. Professor, 3 mitos que envolvem o mundo do agronegócio e falando agora aqui com o nosso cidadão, principalmente com o nosso telespectador, o nosso ouvinte das cidades. O mito de que agronegócio é só coisa de grande, o mito de que agronegócio impacta negativamente o meio ambiente e que o agronegócio não tem benefícios sociais para o país. Vamos começar. Agronegócio, o que é essa história afinal? É só coisa de grande ou não é? Na realidade, esse é um mito que precisa ser desmistificado, porque quando se fala em agronegócio, a mensagem que a gente recebe é que seria só grande produtor e cultura de exportação. E a gente se esquece de que o agronegócio, como um todo, ele abrange também a agricultura familiar consolidada e mesmo aquela agricultura familiar quase agricultura de subsistência. Então, se nós trabalharmos, incluindo no agronegócio, esses 3 segmentos, nós vamos ter muito mais força para obter decisões políticas que possam beneficiar o agronegócio como um todo. Então, esse é o primeiro mito que nós teríamos que desmistificar. E corroboramos totalmente. Agronegócio, o termo original em Harvard, significa negócios em torno do agro. Uhum. E isso vale para o micro, para o pequeno, para o médio, para o grande. Todos. E Exato. acabar com essa coisa de que agronegócio é uma coisa grande, porque isso aí não é verdade. E o professor Scheid bem explica isso. Outro mito. Meio ambiente. Agronegócio faz bem ou faz mal para o meio ambiente? Na realidade, muitas vezes a gente vê na mídia que agronegócio está contribuindo, por exemplo, para desmatamento da floresta amazônica. Quando, na realidade, os dados dos últimos 30 anos, quando a produção das 16 principais culturas no Brasil, base seca, partiram de 50 milhões de toneladas para 300 milhões de toneladas, e a produtividade nesse período passou de 1,5 toneladas por hectare para 4,5 toneladas por hectare dessas mesmas culturas, e a área passou de 30 e poucos para 62 milhões de hectares, esse aumento da produtividade da agricultura permitiu que produzíssemos, em anos recentes, 300 milhões de toneladas, numa área bem pouco diferente daquela de 30 anos atrás. Em outras palavras, se nós estivéssemos produzindo hoje as 300 milhões de toneladas de base seca das 16 principais culturas, com a produtividade de 30 anos atrás, 1,5 toneladas por hectare, nós teríamos que ter desmatado 100 milhões de novos hectares. 100 milhões? 100 milhões. De novos hectares. Isso, na realidade, foi talvez a maior contribuição ambiental de evitar o desmatamento de uma área de 100 milhões de hectares. Isso se deu com conhecimento, tecnologia... Tecnologia e coisas simples que foram desenvolvidas pelas pesquisas. Olha, e vale aqui, aproveitando este encontro, eu estou ouvindo recentemente do Pará, e o grande problema com o desmatamento é a ilegalidade, é a falta da lei. O pessoal lá me falou, olha, existem 5 territórios do Pará com papéis para um estado só, ou seja, tem 5 vezes o território do Pará através de papéis originados em cartórios. Tudo uma grande confusão de liderança e de falcatruas. Então não é o agronegócio, é a ilegalidade que promove essas coisas de desmatamento. Mas, sem dúvida alguma, o aspecto ambiental, e hoje, quando a gente tem a aplicação da lei do Código Florestal, você vê as propriedades cercadas por árvores, raríssimas são as cidades brasileiras cercadas por um cinturão. Exatamente. Cinturão. Cianorte é um bom exemplo, ela é uma cidade circulada por árvores. Terceiro mito, benefícios sociais. O agro traz benefício social para o Brasil, para o brasileiro. Muitos criticam que o modelo agrícola brasileiro trouxe poucos benefícios sociais para o cidadão comum.
Mas existe um dado desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas, que nos últimos 30 anos houve uma involução dos preços reais de produtos agrícolas para 1/3 do valor de 30 anos atrás. Em outras palavras, o menos favorecido hoje, em termos de empregos, o mesmo favorecido em termos de salário, tem hoje condição de pagar 3 vezes menos do que pagava há 30 anos atrás, principalmente para os produtos da cesta básica. Então, na minha ótica, isso foi uma tremenda contribuição social do desenvolvimento da agricultura e dos benefícios da agricultura para todos os cidadãos, principalmente aqueles menos abonados em termos salariais. Ou seja, o agronegócio brasileiro permitiu nos últimos 30, 40 anos uma diminuição para 1/3 do que era a cesta básica que nós, do custo. Que na minha infância, eu me lembro bem, que tínhamos uma dieta restrita aqui no Brasil, poucos produtos, e o que era de melhor qualidade era só importado, era uma coisa caríssima. Voltando agora ao tema do Nutrientes para a Vida, qual é a importância de transmitir aqui para o nosso telespectador, o nosso ouvinte da Rede Jovem Pan, este conceito de que fertilizantes aplicados nos solos e nas plantas, eles impactam a nossa saúde humana. Isso aí é decorrente de que os nutrientes de que a planta precisa para crescer, desenvolver e produzir, eles são nutrientes na base de químico. Todos esses produtos, esses nutrientes, a base deles é a base química. Isso não quer dizer que nós tenhamos que discriminar o produto por ele ser químico. Aliás, um dos grandes erros que a sociedade recebe em termos de informação é aquilo que tudo que é orgânico e natural é bom, tudo que é químico e sintético é danoso ao homem e ao ambiente. Isso, professor. Isso é um grande mito, sim. Esse é um mito, que precisa também ser desmistificado. Quer dizer, tudo na vida é químico. A própria química, ela compreende a química orgânica, que é a química do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, e a química inorgânica. Então, nós não podemos penalizar um determinado produto por ele ter aspectos químicos, separando isso dos produtos naturais. Isto é um erro de interpretação. E aqui fique bem claro, nada contra todo o segmento de orgânicos, biodinâmicos, tudo isso tem um espaço e que continue. Agora, o erro é defender esta categoria atacando a outra. A outra, exatamente. Este é o equívoco estratégico. Professor Scheid, o que, na sua larga experiência, visão, preparo, seria a sua mensagem? Nós entramos em 2017, a sua mensagem para o produtor brasileiro e a sua mensagem para o cidadão brasileiro com relação a este Brasil. Olha, eu teria 2 mensagens. Em relação ao produtor brasileiro, é que os dados da FAO e da ONU indicam que no ano 2050 o Brasil vai ser responsável pela produção de 40% do alimento produzido no mundo. Isso eu acredito que vai ser resultado de nós eliminarmos os gargalos que impedem o desenvolvimento da agricultura a taxas que a gente espera, e principalmente pelo desconhecimento da população da cidade do que representa os benefícios de uso adequado de fertilizantes, de nutrientes na agricultura. Nós não podemos misturar produtos que, mal utilizados, podem causar algum malefício ao homem ou ao meio ambiente, daqueles produtos que, usados adequadamente, praticamente não têm nenhum efeito deletério. Professor, tem uma frase antiquíssima que dizem que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose. E não o produto. E não o produto. Professor Alfredo Scheid Lopes, Universidade de Lavras, onde Paulinelli, nosso querido amigo, foi lá um dos mentores, e me contava que naquela época chegou a trabalhar 2 anos como voluntário para não fechar a universidade, um jipe circulando de Lavras para Rio de Janeiro, de Lavras para Brasília. Brasília. Isto aqui significa
a maior mensagem de otimismo e esperança no nosso Brasil. Temos seres humanos por esse Brasilzão inteiro que sabem, conhecem, fazem acontecer, e é por isso que o Brasil, como dizia o nosso querido jornalista Joemir Betting, ele falava: o Brasil é maior do que o buraco. Então, professor, muito obrigado por estar aqui conosco e parabéns pela iniciativa do Nutrientes para a Vida. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês.